Flamengo mira a contratação. Alexandro não joga mais o Campeonato Carioca? Decisão tomada e prioridade definida no Mengão? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui também pro BTB Esportes. Então manda pra todo mundo e vamos com as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que se reapresentou hoje. Após folga ontem, domingo, a equipe na parte da manhã esteve no Ninho do Urubu, fazendo a sua primeira atividade com foco no duelo contra o Botafogo, que acontece na próxima quarta-feira pelo Campeonato Carioca. E o Flamengo já definiu a sua programação da semana, já que tem essa partida contra o Botafogo na quarta-feira e no sábado mais um clássico contra o Vasco às 16h30 no Maracanã. Então a programação já está definida. Além do treino de hoje na parte da manhã, amanhã, terça-feira, de tarde, às 3h30 da tarde, a equipe faz mais uma atividade. E aí, na quarta-feira, 9h30 da noite, tem o jogo contra o Botafogo. Esse jogo que é o jogo adiado da 7ª rodada. Quinta-feira, atividade novamente. Na parte da tarde, 3h30, o time se reapresenta. Sexta-feira de manhã, 9h30 da manhã, atividade. E sábado, contra o Vasco, às 16h30 no Maracanã. Mais uma partida do Carioca. E, enfim, domingo, folga para o elenco. Essa é a programação já definida do Flamengo para esta semana cheia de clássicos aí, de jogos importantes. Inclusive, falando sobre o Campeonato Carioca, o Flamengo, se vencer o Botafogo, assume a liderança da competição, já que, apesar do empate sonolento contra o Fluminense no último final de semana, o Volta Redonda, que é o primeiro colocado, também empatou com o Nova Iguaçu ontem e, por conta disso, esse jogo atrasado da 7ª rodada entre Flamengo e Botafogo vai definir na tabela de classificação, porque se o Flamengo somar 3 pontos, iguala o número de jogos com o restante dos times e aí ultrapassa na tabela. Neste momento, após as últimas rodadas da tabela da 9ª rodada, o Flamengo é o segundo colocado e a tabela de classificação ela é a seguinte: Volta Redonda tem 17 pontos, é o primeiro. O segundo com 14 é o Flamengo, terceiro o Vasco também com 13 pontos, depois o Nova Iguaçu também com 13 pontos, é o quarto colocado. Quinto colocado, o Botafogo com 12, sexto é o Sampaio Corrêa também com 12, assim como o Maricá, que é o sétimo, e o Madureira, que é o oitavo. O nono colocado com 11 pontos é o Fluminense, Boa Vista na 10ª colocação tem 10 pontos, a Portuguesa é o 11º com 7 pontos e o Bangu, lanterna da competição, tem apenas 4 pontinhos. Essa é a tabela de classificação do momento. Flamengo que tem um jogo a menos, assim como o Botafogo, e vai colocar em dia na próxima quarta-feira. Mudando de assunto, José Botto já definiu a prioridade e já tomou a decisão do Flamengo nesta temporada 2025. A decisão, portanto, está tomada. Em entrevista à CNN, o José Botto ele falou que o Flamengo, se tiver que priorizar alguma competição esse ano, será o Campeonato Brasileiro. José Botto já falou algumas vezes sobre a importância do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, o Flamengo, apesar de não ser de uma forma escancarada, mas priorizou as Copas, foi atrás das Copas, venceu nos últimos anos a Libertadores, venceu também a Copa do Brasil, teve o título em 2020 do Campeonato Brasileiro, mas tem mostrado muito foco nas Copas. E esse ano a estratégia ela é diferente, a prioridade já está definida, é o Campeonato Brasileiro. Ele inclusive falou que é o campeonato que abre portas para as outras competições, por isso é tão importante. O José Botto falou que o fato de ser pontos corridos é melhor do que eliminatório, dá para você controlar melhor. Então, o Flamengo, com esse planejamento para a temporada 2025, ele fez questão de enfatizar, né, que a Libertadores também é importante, é a Champions League daqui, ele falou, né, e que tem essa importância. O Flamengo tem brigado pela Libertadores nos últimos anos e tem conquistado Libertadores, não vai deixar para lá a Libertadores, vai ir atrás, vai disputar na temporada também, querendo o título, mas se em algum momento, caso tenha que priorizar, caso em algum momento o Flamengo tenha que dar mais atenção a uma competição do que a outra, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber até se vocês concordam com o José Botto. Coloca aqui nos comentários, lembrando, seu comentário sempre é muito importante para nós, então coloca aí se você acha que o Flamengo faz certo em definir o Campeonato Brasileiro como a prioridade para 2025. Agora eu vou falar sobre contratação do Flamengo, logo depois eu falo sobre o Alexandro e a lesão, a situação do Alexandro. Mas antes eu vou falar sobre o técnico português que o Flamengo está aí na mira para contratar. O Flamengo que está no mercado para fazer uma contratação de um técnico para a equipe
equipe sub-20 e o Flamengo procurou o português Nuno Campos para assumir a categoria de base, o sub-20 do Mengão. A proposta agradou ao treinador e estão acontecendo aí conversas para que o Nuno Campos seja o novo técnico do Flamengo na categoria sub-20. Então o Flamengo atrás aí no mercado, se movimentando e indo atrás desse técnico português. Agora eu vou falar sobre o Alexandro. Como está a situação do Alexandro? Qual é a situação do Alexandro nesse momento? O Alexandro não joga mais o Campeonato Carioca, o Alexandro vai ficar fora do Campeonato Carioca. A situação ela é a seguinte: o Alexandro ele ficará mais ou menos cerca de 3 semanas tratando a lesão muscular. O Flamengo informou ontem que ele fez uma ressonância que constatou uma lesão muscular grau 1 e por isso ele vai ficar fora aí um tempo e a estimativa é de 3 semanas. É até uma notícia positiva porque havia a possibilidade de ser até algo mais sério. E essa lesão grau 1 é considerada leve. Então, apesar do jogador, ficar fora dos próximos jogos, ele não está fora do Campeonato Carioca. Tem ainda, nessa primeira rodada, nessa primeira fase da competição, tem esses 2 jogos do Clássico, Botafogo e Vasco, depois também tem o Maricá, e aí passa para a próxima fase, que é a disputa primeiro da Taça Guanabara e depois para disputar mesmo no mata-mata o Campeonato Carioca. Então, há muitas chances e há chances muito positivas de na próxima fase o Alexandro estar à disposição, ser utilizado. Ele pode inclusive voltar um pouquinho antes disso. Não vai poder contar com ele nos próximos 2 clássicos. O Flamengo e o Felipe Luiz vai ter que encontrar alternativas. Tem o Ayrton Lucas, tem também o Danilo que pode fazer essa função. O Felipe Luiz aí vai ter que tomar algumas decisões, mas o Alexandro tem sim uma lesão, foi constatada uma lesão grau 1, é considerada leve e ele não está fora do Campeonato Carioca. Ele pode ainda conseguir voltar para jogar o Campeonato Carioca, então fiquem tranquilos. Talvez ele demore um pouquinho mais, não consiga jogar aí os próximos jogos, mas ele volta e acredito que ele vai conseguir sim chegar até a fase final da competição. Mudando de assunto, eu vou falar sobre Lucas Paquetá. Hoje saiu muitas informações em muitos portais a respeito de um possível banimento do jogador, um pedido da Federação Inglesa para que ele fosse banido na sua carreira, e isso deixou muita gente confusa se realmente isso poderia acontecer, se vai acontecer, se foi pedido pela Federação Inglesa esse banimento do jogador. Isso é verdade, tem sim uma informação sobre isso, tem sim uma notícia sobre isso. Só que essa notícia é de outubro do ano passado. Foi veiculado na imprensa inglesa a respeito desse pedido da Federação Inglesa para esse banimento de carreira, mas nada atualizou neste momento, não tem nada atual nesta notícia. Ela foi veiculada em outubro do ano passado e hoje, por algum acaso, ela voltou à tona e deixou todo mundo aí bem confuso. Então, Lucas Paquetá está sendo investigado por conta de um suposto envolvimento em jogos e esportivos, aí, manipulação de resultado. Mês que vem, em março, ele passa por um julgamento e esse julgamento vai definir qual vai ser o futuro da carreira dele, inclusive a respeito dele poder vir ou não jogar no Brasil, se ele for condenado ou não, o que vai acontecer, se ele vai poder, se condenado, vai poder jogar no Brasil ou não. Tudo isso vai ser definido a partir de março. Então, neste momento, nada mudou. O Lucas Paquetá segue aguardando o julgamento que acontece em março e o Flamengo, como a gente já trouxe aqui, tem o interesse em repatriar o jogador, tem o interesse de trazê-lo novamente para o Flamengo, mas aguarda essa definição e não tem nenhuma pressa. Isso só vai acontecer após o julgamento. E esse pedido de banimento, a informação saiu em outubro do ano passado. Não tem nenhuma atualização sobre isso. Vamos aguardar, porque após o julgamento a gente vai saber de fato qual vai ser o futuro de Lucas Paquetá. Então, só relembrando para vocês, quarta-feira tem jogo, Campeonato Carioca contra o Botafogo. É a oportunidade do Flamengo de se tornar líder da competição. Jogo importantíssimo, o time treinou hoje, treina amanhã com foco nessa partida. Depois tem o jogo contra o Vasco, também um jogo importante, um clássico. É sempre muito importante vencer clássicos. O Flamengo que venceu na Supercopa o Botafogo, mas acabou empatando com o Fluminense no Carioca. Então, dos 2 clássicos que já aconteceram, apesar de ter vencido um e empatado o outro, tem um sinal positivo aí de que não perdeu nenhum jogo contra os adversários, os principais adversários do Rio. Agora mais 2 compromissos, o Botafogo que perdeu na última rodada, o Flamengo então o objetivo é continuar somando pontos, o objetivo é continuar crescendo na competição. O técnico Felipe Luiz que já falou que pode preservar jogadores ao longo do Campeonato Carioca, não quer queimar ninguém, matar ninguém, ele disse
no Campeonato Carioca, então a tendência é que ele trabalhe essa equipe para esse jogo também, pensando nessa questão, né, de preservar, de não acabar perdendo o atleta para o restante do ano. Pode acontecer contra o Botafogo de ter uma equipe mesclada, mexida, preservando alguns jogadores, como foi o caso no último jogo que preservou o Arrascaeta e o De La Cruz. Varela estará de volta, né? Voltou a treinar normalmente com a equipe e vamos ver como o Felipe Luiz vai trabalhar esse time para os próximos 2 clássicos e também com o objetivo pensar a longo prazo para não perder ninguém ao longo do ano. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Essas foram as informações do Flamengo. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Não esquece, compartilha esse vídeo com todo mundo, ajuda muito o nosso trabalho. Então manda para geral. Não esquece também de deixar o like, dar essa moral aqui no vídeo do Flamengo, nas informações. Eu que vou tentar deixar vocês sempre bem atualizados do que está acontecendo no mais querido do Brasil. Então compartilha com todo mundo, deixa o like. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Tamo junto e até a próxima.